Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtachadi Shatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Amya Gyana Timirandasya Gyana Jan Shalakaya Chachurmritanjana Tajmai Sri Gurave Namaha. Haribô, todas as glórias são os devotos reunidos. Que bom, estamos aqui nessa aula matinal para mais um dia falar sobre Krishna, a consciência divina, todo o caminho, a ser percorrido na direção desse objetivo supremo de cada alma que está nesse planeta, nesse universo do Senhor Brahma de 4 cabeças. E a primeira coisa que devemos entender é essa natureza do serviço, esse serviço que cada pessoa tem que fazer em relação a Deus, que é o ser que cria todas as almas. A partir do momento que entendemos que somos manifestações, partes integrantes de Deus, Krishna, ficamos sabendo que temos essa interação de serviço com Deus. A parte sempre deve servir ao todo, e o todo, estando satisfeito com o serviço da alma, automaticamente a alma passa a manifestar o seu aspecto Ananda, de bem-aventurança. Então esse serviço a Deus nas Escrituras se chama Dharma. Dharma significa o dever inerente da entidade viva em relação àquilo que se chama a divindade. Essa qualidade intrínseca da alma é chamada Dharma, que tem relação com Krishna. Prabhupada, ele nos explica que Dharma é a qualidade intrínseca de uma determinada coisa. Por exemplo, o fogo, ele tem essa característica de queimar, de emanar luz e calor. A água é o fator de liquidez que determina a sua qualidade intrínseca. Isso é o Dharma, é aquilo que não pode ser mudado, é uma característica eterna daquilo que define a coisa como o elemento que é. E a nossa consciência de alma, ela é chamada dármica nesse sentido de serviço ao divino. Todos nós, independentemente da consciência, ou da mente que tenhamos, a nossa consciência, ela só está sendo aplicada corretamente quando colocada a serviço dos pés de lótus do Senhor, de Deus revelado, chamado Krishna. Então temos que somente se lembrar disso, porque tem karma, que são as atividades reativas que estamos recebendo de acordo com o que fizemos, e temos os nossos deveres em relação ao nosso progresso espiritual, que são feitos nessa relação de servir amorosamente a Deus. Isso se chama Dharma. Todo mundo, todas as almas que estão nesse mundo material são instruídas a tentar satisfazer a Deus, se voltando internamente
para essa busca espiritual. Esse é o dever, né, de todo mundo. Muitas vezes a pessoa fala assim: mas qual é a minha missão aqui nesse mundo? O que eu tenho que fazer? Ora, a missão de todo mundo é tentar servir a Deus de alguma maneira, de acordo com o talento que tenha num determinado lugar, né? Numa determinada profissão. Tudo você tem que fazer entendendo que as coisas só podem realmente andar para frente se as suas atividades estiverem ligadas nesse propósito divino. Tem que ter esse link com Deus, porque fazer as coisas sem ter Deus como centro é mais ou menos assim como um desperdício de energia. Krishna, ele vem e nos explica muito bem no Bhagavad Gita. Então faça tudo em relação a satisfazer essa suprema personalidade de Deus, porque só nesse intuito, né, de ação é que as coisas reais podem se manifestar na vida de um espírito que está dentro de uma forma humana, que tem a inteligência para compreender exatamente esse propósito último da alma. E isso é o Dharma, né? Um animal, uma planta ainda tem um Dharma assim, inconsciente, né? Eles agem, mas não têm a inteligência pessoal própria para perceber o porquê eles estão agindo. Essa é a característica do animal. E atualmente muitos seres humanos ainda têm essa propensão animalesca de fazer as coisas achando que estão certas, mas que na verdade não tem nada a ver. Isso é classificado no Bhagavad Gita como o modo da ignorância. Quando a pessoa acha que o errado é certo, quando ele acha que a irreligião é religião, e assim, né? Tudo que é o contrário, ele acha que é o certo, e essa pessoa não está disposta a se render a Krishna e aceitar as suas instruções diretas, que seria, né, o básico, o mínimo de você buscar esse conhecimento, assimilar e viver essa sabedoria que Krishna tão bondosamente nos trouxe quando veio a esse planeta Terra, nesse universo do Senhor Brahma de 4 cabeças. Temos que estudar o Bhagavad Gita para que o nosso Dharma, ou seja, que a nossa qualidade intrínseca espiritual se manifeste corretamente nesse mundo, e quando estamos atuando nesse Dharma, né, divino, automaticamente não geramos karma, assim, situações que vão nos manter presos nesse mundo material, nesse ciclo de samsara, né, de nascimentos e mortes. Prabhupada falava que podíamos, né, descrever esse Dharma de formas diferentes, em países diferentes, de acordo com suas diferentes condições ou situações culturais e climáticas, mas em toda a escritura religiosa, independentemente de qual seja, se ensina o quê? Essa obediência a Deus. Entende? Esse elemento, né, divino, ele está intrínseco, vamos dizer assim também, a todo conhecimento, independente de lugar, né, de cultura, de povo, de clima. Essa obediência a Deus
é o pano de fundo para que sigamos certas regras, né, de uma forma mais ética e moral, porque nenhuma escritura está dizendo que Deus não existe, ou que nós, como entidades vivas, somos completamente independentes de Deus, desse ser supremo. Então, obediência significa também estar grato à existência, entender que somos, né, dependentes da suprema personalidade de Deus, de modo que nem a Bíblia, nem o Alcorão, os Vedas, e nem mesmo as literaturas budistas pregam essa independência da alma, né? Por exemplo, de acordo com a filosofia budista, não há alma individual, nem alma suprema, mas Prabhupada diz que, na verdade, uma vez que as literaturas védicas aceitam o Senhor Buda como uma encarnação de Deus, isso está no 3º capítulo do 1º canto do Srimad Bhagavatam, que narra todas as encarnações, né, de Deus aqui, nesses nossos tempos, né? Então, se entendemos que o Senhor Buda é uma das encarnações de Deus, a pessoa que está obedecendo o que o Senhor Buda explica, né, ela está realmente obedecendo a Deus, mesmo que não saiba, né, disso, mas de forma indireta é um arranjo que Deus fez para que mesmo aqueles que têm essa concepção, né, acho que é o niilismo, mesmo assim elas acabam se associando indiretamente com Deus, porque o Senhor Buda é uma encarnação dele. Esse é o arranjo da misericórdia de Krishna, né? Ele consegue, assim, criar situações bondosas, onde a alma realmente se torna um servo dele, assim, de alguma forma. Então tem no Srimad Bhagavatam essa lista de encarnações, e o Senhor Buda é aceito como uma delas. Então Vyasadeva ele compilou, né? Vyasadeva é uma encarnação literária de Krishna que compilou o Srimad Bhagavatam há 5.000 anos atrás. E o Senhor Buda apareceu há cerca de 2.600 anos atrás, né? Então o Srimad Bhagavatam, essa literatura maravilhosa, né, que é o fruto maduro da árvore védica, de todo o conhecimento sobre Deus, já previu o evento de sua encarnação, do Senhor Buda, né, que pregava, né, o Senhor Buda pregava assim que Deus ele não existe, nem tão pouco a alma, e que esse corpo ele nada mais é do que uma combinação de matéria, e que quando dissolvermos essa combinação material, as sensações, né, de miséria e também de felicidade já não existirão. Então tudo está relacionado com esse aspecto de impermanência, né, do corpo material. O Senhor Buda falava mais ou menos assim. E essa filosofia ficou durante um tempo, né, na Índia. Inclusive o Senhor Buda saiu da Índia para ir para outros lugares, mas logo depois veio Shankaracharya, que é uma encarnação do Senhor Shiva, que apareceu para pregar que esse aspecto externo do Brahman, o corpo, né, o corpo material e suas respectivas contrapartes sutis, não passam de uma ilusão. Então o Senhor Buda veio, negou a existência
de Deus e da alma. Então o Shankaracharya veio e estabeleceu esse aspecto Brahman de Krishna, que é o seu aspecto impessoal. Está restabelecendo Deus na forma do seu Brahman, né? Brahman dizendo que tudo é Brahman e que todo o resto é uma ilusão. Então isso é um processo de reimplantar a consciência divina na mente das pessoas. Tudo isso tem um porquê, né? Tem um porquê. Se vocês tiverem curiosidade, vão lá e leiam o Srimad Bhagavatam, que ele vai explicar. São movimentos, né, de Deus para inserir novamente a consciência de Krishna de uma forma que as pessoas possam aceitar completamente. Então a chave de ouro aconteceu, né, nessa consciência de Krishna, quando o próprio Krishna veio há 500 anos atrás, como o Sr. Chaitanya Mahaprabhu estabeleceu, né, Krishna de novo como a suprema personalidade de Deus, e nos trouxe também o Mahamantra, Hare Krishna, como o processo para essa era de Kali Yuga. Podemos ver que em todas as religiões há essa adoração no templo e a aceitação da autoridade. Podemos, assim, dessa forma, aceitar Krishna, ou o Senhor Jesus Cristo, ou Jeová, o Senhor Buda, Alá, Shankaracharya, Guru Nanak, mas de qualquer forma, né, de qualquer modo, devemos entender que é necessário aceitar a autoridade. Esse é um ponto muito importante, porque as pessoas não podem progredir espiritualmente sem ter essa sabedoria, né, do que é a verdade conforme uma autoridade autorrealizada ou o próprio Deus venham nos dizer. Não é assim? Se não experimentamos Deus, como podemos estabelecer a nossa ideologia, a nossa filosofia? Dessa forma, temos que ter uma realização daquilo que estamos falando. E muitas almas que realizam Deus vêm a esse planeta, né? São assim, enviadas por Deus para que revelem para nós essa sabedoria que está em seus corações e também o processo, né, prático de atividades na qual, quando nós nos ocupamos internamente, isso cria uma abertura para que Deus se manifeste em nosso coração, diretamente. Qualquer pessoa com um mínimo de bom senso deve entender que há essa necessidade de sacrifício espiritual para poder ir além da ilusão desse mundo material, que está exatamente criando em nós, né, toda esse tipo de ideologia que não passa de um vazio. Temos que entender todos os aspectos, todas as nuances filosóficas baseadas num centro de autoridade que tem a autorrealização divina. Um ser assim pode explicar por que tem, né, a filosofia budista, por que Shankaracharya veio assim, de acordo com a época, com a tradição, com os povos, com a cultura, como, né, é feito o arranjo adequado para ensinar sobre a divindade em determinada época. Tudo isso é o manejo de Krishna, né, a super-alma, dentro do coração desses seres enviados, chamados autoridade, para ensinar a humanidade que está perdida em seu caminho, né, espiritual, principalmente nessa Kali Yuga
que é uma era assim muito escura, uma era assim, infelizmente, onde os valores, né, mais animalescos, instintivos estão prevalecendo, de modo que quando Chaitanya Mahaprabhu veio, ele deu uma abertura assim, de total misericórdia para quem quer realmente voltar para Krishna, ou seja, aquela pessoa que entendeu como aplicar o seu Dharma nessa era, né? Então o Dharma espiritual, filosófico assim, dessa era atual é cantar o nome de Deus. No Bhagavad Gita, por exemplo, o Senhor Krishna, ele é aceito como a autoridade suprema. Krishna, ele é revelado, né, como a suprema personalidade de Deus. Por isso, né, sendo Deus, ele é a autoridade suprema. Nada, né, pode contestar as palavras e as instruções de Krishna. Porém, devemos entender que mesmo quando Krishna, o próprio Deus, fala, se nós não tivermos a realização interna da divindade em nós, essas palavras também podem passar em branco. Por isso devemos imediatamente nos render a Deus e praticar o processo espiritual para que Krishna, né, se revele. Ele fala isso no Bhagavad Gita. Na medida em que nos entregamos amorosamente a Ele, criamos as condições internas para que Ele se revele. Isso se chama, né, serviço devocional. Dharma, né? O Dharma significa servir a Krishna com amor ou devoção. E dessa forma recebemos a revelação, a realização divina em nosso coração e entendemos o ensinamento, a sabedoria que vem dessa autoridade suprema. Ninguém vai poder mais assim contrastar a realização de uma alma que está iluminada, de modo que, se pelo menos, né, pela fé, pela confiança, entendemos que o Senhor Krishna, em sua própria autodefinição, como Deus, né, aceitamos assim Krishna como esse ser supremo, imediatamente temos que ter esse desejo de saber o que ele falou, o que ele instruiu, porque ninguém pode contestar. Qualquer pessoa que conteste, né, o Bhagavad Gita, ou um mestre, né, de autoridade, essa pessoa está indo contra os seus próprios interesses de sabedoria. De modo que a sabedoria e o amor têm que caminhar junto, porque um leva ao outro, né? E quando temos a realização, o amor e a sabedoria se fundem numa espécie de intuição, que é aquela que se chama em nós esse aspecto Titi, né? Somos Sat-Chit Ananda. Então, Titi significa que você já sabe o que você é, quem é Deus, qual a sua relação eterna, todas essas coisas transcendentais já estão presentes em seu aspecto Titi, né? Mas quando nós entramos nesse mundo material e assumimos um falso ego mentiroso, achamos que somos o que não somos, esse nosso aspecto Titi, de conhecimento pleno, fica contaminado, né? Obstruído. E nós começamos a aceitar a autoridade, entre aspas, da ilusão, que está sempre nos sugestionando sobre diversas filosofias, diversas religiões,
diversos ideais de vida. Dessa maneira perdemos a nossa oportunidade de aplicar a nossa qualidade intrínseca, eterna da alma, que é servir a Krishna, né? Então, Krishna explica no Bhagavad Gita que ele mesmo vem de tempos em tempos, quando realmente toda essa situação da ilusão já sugestionou a humanidade de tal maneira que ela nem se lembra mais assim de Deus, ou inventa um Deus assim bem especulado, de acordo com os seus gostos e também de acordo com os seus medos, um Deus criado por pessoas que existe para manipular uma sociedade em prol de seus interesses, de seus lucros, né? De seus desejos de poder, de fama. Dessa forma, perdemos Krishna, mas, como se diz, né, graças a Deus, ele voltou de novo, agora como Sri Chaitanya Mahaprabhu, e nessa descida, pessoalmente, ele trouxe a sua misericórdia máxima para nós. Quanto mais caídos somos, mais misericórdia Krishna tem que aplicar para que nós despertemos, né? Temos que, atualmente, tem essa urgência de termos a forma humana ativada. Ser humano significa ter essa conexão pura com Deus dentro do nosso coração, né? Temos que pensar nessas coisas, porque a vida está passando e mais uma encarnação, ficamos aqui boiando nas várias especulações, né? Estudando assim diversos tipos de filosofias, seja na escola ou qualquer lugar assim. Porém, o elemento Deus é como se fosse algo, né, secundário. Como assim? Entende? Primeiro temos que entender quem é Deus. E daí observar as filosofias em relação a Ele. Porque toda filosofia nada mais é do que um gerenciamento mental da nossa propensão de tentar entender as coisas com a mente. Isso é a filosofia, né? E a religião já é entender as coisas mais no nível espiritual. Porém, quando não temos esse entendimento de quem é Deus, a religião perde esse caráter essencial que nos reconecta a Deus. Da mesma maneira, se a religião tem considerações mais filosóficas, vamos dizer assim, de pessoas que não estão aceitando diretamente as instruções de Krishna, isso também passa a ter um caráter não divino, e as pessoas se perdem, não se conectam àquilo que o próprio Deus no Bhagavad Gita está explicando como Ele é. Então temos que entender também todas essas nuances, né, dimensionais, de aspectos de Krishna. Isso é essencial. Logo no início do Srimad Bhagavatam, Krishna ele se descreve assim, né, como uma energia suprema, como um aspecto onipenetrante e como a suprema personalidade de Deus, em último aspecto e mais elevado de entendimento, onde nós temos relações com Ele. De modo que, dentro de todas essas considerações, temos que
verificar, né, esse aspecto, essa forma de Sri Chaitanya Mahaprabhu, porque Krishna diz que algumas vezes ele desce como vibração sonora e às vezes ele desce como um devoto. Então há muitas diferentes categorias daquilo que se chama, né, avataras. Avatar significa aquele que desce, né? Dessa forma, né? Se densifica nesse tipo de aparência, né? Porém, Krishna, quando está aqui, ele não se densifica, não dessa forma, porque Krishna ele é sempre absoluto, a sua forma é inconcebível. Quando ele está aqui entre nós, ele continua o mesmo Krishna, né, de Vrindavana, a mesma coisa. Na verdade, Vrindavana vem junto com Krishna. Onde está Krishna, está Vrindavana. Assim também dizemos que onde está o devoto puro de Krishna, ali também está Krishna e Vrindavana. Então, Krishna, ele está em todos os lugares, em cada átomo. Essa é a consciência que temos que ter. Somos interdependentes, né? Krishna e toda a sua energia, e nós somos a energia marginal de Krishna. Podemos escolher estar com Krishna ou sem Krishna. Sabemos que é impossível estar sem Krishna, mas temos uma mente que, conectada com a ilusão, nos dá essa ideia de separatividade. Que, na verdade, isso aí é tudo a causa real do nosso sofrimento, né? Essa separatividade de Deus é que faz nascer no nosso coração toda essa ambição material, a luxúria, a ira, né, que vem da frustração dos nossos desejos. Tudo isso vem da falta dessa consciência de Krishna. Entende? É simples entender isso. Então, logo aceitamos Krishna como a suprema personalidade de Deus, conforme Ele, que é a autoridade suprema, se define no Bhagavad Gita. Então, assim, imediatamente o nosso aspecto Ananda é ativado, e com a prática espiritual, dada por ele também como a autoridade do Senhor Chaitanya de cantar o seu nome, que é uma forma que ele mesmo, né, Krishna, desce nesse mundo, assim, então cantaremos e, como se diz, né, cante e seja feliz. Esse cantar constante, né, repetitivamente, ele vai purificando, limpando a nossa mente, e nos preparamos internamente para viver essa comunhão com o divino, e assim entendemos o nosso Dharma, a natureza das nossas ações, ou seja, a nossa missão, o que estamos fazendo nesse mundo, o que é a vida, o que é a morte. Essas coisas para a alma é muito simples entender quando ela está ligada, né, amorosamente com Krishna, porque, como eu falei antes, existe um aspecto em nós chamado Chitti, e esse aspecto ele se correlaciona com a nossa intuição, que já sabe tudo sem ter que pensar. Somos transcendentais, sempre, né? De modo que toda a nossa compreensão deve ser isso, entender que Krishna, ele desceu, né, nessa Kali Yuga, está aqui entre nós, em seu santo nome. Esse Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, o próprio Senhor Krishna Chaitanya Mahaprabhu também, né, confirma isso, que nessa era de Kali, Krishna ele desceu
na forma dessa vibração sonora. É isso que a encarnação da misericórdia de Krishna está dizendo sobre Ele mesmo, nessa forma do nome, né, da vibração. Que esse som é uma das formas que o Senhor aceita para se manifestar entre nós. Na verdade, esse Mahamantra, ele já sempre existiu no mundo espiritual. Muitas pessoas estão assim, né, eternamente cantando o nome de Krishna, porque, imagina, quando no mundo espiritual, em Vrindavana, falamos esse nome assim, Krishna, imediatamente Krishna já está presente nesse nível supremo de existência. Por isso as pessoas nunca assim estão separadas de Krishna. E lá no mundo espiritual, como esse poder do amor é supremo também, e a alma quer sempre ficar com Krishna, mesmo que a forma de Krishna não esteja presente, se a pessoa está sempre recitando o seu nome, como as gopis fazem, né? Assim, o Senhor Krishna, ele está presente diretamente no coração delas. Isso é uma característica da plataforma, né, suprema de existência. E aqui no mundo material, nós também somos seres transcendentais. E ao assimilar esse entendimento e essa potência do santo nome, que não muda aqui no mundo material, porque está aqui no mundo material, porque a característica de Krishna é absoluta, assim. Krishna não é como nós que temos um falso ego, que entramos em contato com essa energia material e assim perdemos a nossa concepção real de identidade. O Senhor Krishna, ele é o controlador da ilusão. Então, quando Krishna está presente nesse mundo material, realizando seus passatempos, ele está só nos mostrando como ele é, como é o mundo dele. Assim também, quando o Senhor Krishna desce como o seu santo nome, o nome é Krishna. Temos que ter total convicção dessa sabedoria, né? Cantamos o nome de Krishna e Krishna já está bailando assim na nossa língua amorosamente e limpando tudo aquilo que é karma. Todas as nossas propensões demoníacas são dissolvidas pela repetição constante desse nome. Mas não devemos assim cantar porque cantar vai limpar as minhas contaminações, né? Devemos cantar com esse desejo de coração de despertar o nosso amor por Krishna. Porque quando despertamos esse amor, naturalmente as contaminações são dissolvidas. Esse amor vai se despertando assim gradualmente e vamos realizando, né, o Senhor dentro de nós. Isso se chama, Ananda, que vem através da prática desse serviço devocional, que Krishna explica que é o único meio de nos aproximarmos dele como ele é. Por isso que o serviço devocional começa com cantar e ouvir, né? Então, cantando o nome de Deus e ouvindo as suas instruções sobre os seus passatempos, e sobretudo sobre Krishna, né? Sri Krishna Sankirtana, ouvindo, cantando nessa associação de devotos, a potência de Krishna vai se expandindo, se estabelecendo cada vez mais no coração do praticante, né? Da pessoa que faz o sadhana, e dessa forma Krishna se revela. Tudo o que temos que fazer é um pouco de sacrifício, né? Se estamos realmente querendo descobrir esse mistério da existência, essa verdade,
Então temos que fazer o que Krishna misericordiosamente veio nos trazer. Krishna encarnou-se assim, como o santo nome. E por que estamos vacilando? Porque não temos a sabedoria, não temos a inteligência que nos dá esse discernimento de pelo menos pensar um pouco em relação a esses fatos. Na verdade, há tantas filosofias, tantas religiões assim, que ficamos confusos, perdemos a nossa capacidade de absorver esse conhecimento simples que Krishna está falando diretamente no Bhagavad Gita. E por isso, no final do Bhagavad Gita, no capítulo 18, Krishna está falando, simplesmente pensa em mim, na forma do meu nome, nessa Kali Yuga, ou pensa em mim, assim, conforme eu me descrevo no Srimad Bhagavatam, ou como eu falo no Bhagavad Gita. E aí você também não fica assim, preso a tantos dharmas, a tantas religiões, a tantas filosofias, a tudo aquilo que é um excesso de informação, onde você está derivando a sua mente para compreender algo que Krishna falou assim diretamente. Porque estamos presos a tantas religiões, instituições, filosofias, palavras de pessoas assim que estão simplesmente enganando os outros, sem dar a referência que a própria Suprema Personalidade de Deus nos deu. Entende? Algo lógico, algo lógico. Então, esse som, é uma das formas que o Senhor aceita e está manifestando nesse momento atual aqui. Então, por esse motivo, se afirma que não há diferença entre Krishna e seu nome, mesmo porque dentro da agitação desse mundo moderno, modo da ignorância e modo da paixão, as pessoas assim, não têm tempo assim, para ficar pensando em Krishna, mas ela pode cantar o nome de Deus o tempo todo, independentemente da situação pela qual ela está passando. Então isso é muita misericórdia, porque Krishna viu que em Kali Yuga as pessoas estão completamente robotizadas, hipnotizadas, perdidas em tanta imaginação mental, muita informação. Podemos ver aí na internet, agora, os jovens principalmente, muita informação inútil, muita brincadeira, vamos dizer assim, e a pessoa perde esse ponto que é simples. Simplesmente cante o nome de Deus, que ali está a potência de Krishna, que vai se manifestar. Tendo esse conhecimento de que Krishna é Deus, mas a era de Kali Yuga principalmente assim, uma era de expiação. Agora é a era realmente em que os espíritos que estão aqui têm assim, propensões bem densas, estão muito ligadas ao corpo material, e muitas vezes parece que é difícil pregar a consciência divina no mundo, porém devemos deixar que Deus no coração de cada um faça o tempo de revelação acontecer. Cada um é responsável pela sua própria busca. É isso que é dito, Se conhecermos a verdade vai nos libertar das nossas loucuras, desse ciclo de nascimentos e mortes. E essa verdade revelada pela autoridade suprema é Krishna. Dessa forma, muito simples de entender. Esse nome vai realmente libertar todas as pessoas do mundo de seu
esquecimento. Essa é a nossa missão, né? De não tentar assim falar quem é Deus diretamente, mas oferecer esse processo dentro de uma concepção libertária, né? E as pessoas, ao cantar, vão se resolver em seus internos e entender Deus. Então, dá o santo nome, dá o conhecimento do Bhagavad Gita, sem forçar, né? Geralmente, né, as ditas religiões querem forçar as pessoas a aceitarem algo sem realização. Então, cantando o santo nome, a pessoa realiza e vai aceitando dentro de uma compreensão superior as palavras do Senhor Krishna. Então, vamos alcançar esse estágio perfeito, né, ou perfectivo da vida, quando nos associamos com esse cantar dos nomes de Krishna, de acordo com a autoridade do próprio Krishna, quando veio nessa forma de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu era Radha e Krishna associado, né, distribuindo a sua misericórdia nesse mundo material. Recebemos a visita desse ser assim, inconcebível, né? Krishna, quando ele veio como Chaitanya Mahaprabhu, dando assim a realização de Deus para todo mundo de uma forma rápida e simples, mas as pessoas, elas são complicadas, elas preferem entre aspas, né, assim, ficar vivendo essa vida de ilusão material, se identificando com o corpo físico, miséria após miséria, sofrimentos, lamentações, ansiedades, né, depressões. Esse tipo de mundo que está doente, mas as pessoas acham que é normal, um mundo, né, cheio de doenças psicológicas. Elas não aceitam, porém vivem assim mornamente, como se isso fosse um fato natural da vida. E o fato natural é que todo mundo teria que viver completamente feliz em seus dharmas, né? O mundo todo seria tipo um paraíso, não haveria falta, a opulência de Deus estaria manifestada, os semideuses aparecendo assim diretamente. Dessa forma, o planeta Terra, até mesmo, né, o ser do planeta Terra estaria manifestado. Mas perdemos muito da espiritualidade, das nossas potências, né, místicas. Tudo isso foi embora, está sendo trocado por uma espécie de tecnologia que se torna um Deus, né, vamos dizer assim. As pessoas estão adorando a tecnologia, que nada mais é do que um substituto dos poderes místicos, né? E por que, né? Por que não entendermos mais profundamente sobre Krishna e adorá-lo, entendendo que por trás de tudo, né, por trás de toda essa tecnologia, está o poder de Deus. Então temos que alcançar esse mais elevado estágio perfectivo da vida, cantando sobre, né, os nomes de Deus, falando sobre Krishna, ouvindo sobre Krishna, nos associando de uma forma amorosa com os outros irmãos que aqui nesse planeta também estão buscando Krishna, cada um no seu grau, né, da melhor forma possível, e dessa forma vamos atingir esse patamar que Krishna espera de nós. Krishna, ele está dentro do nosso coração. E independentemente de tudo aquilo que alcançarmos nesse mundo, né, que não é o estágio mais elevado. Tudo aqui que alcançamos materialmente são estágios de ilusão e vamos perder tudo com a morte que pode acontecer no dia de amanhã. Então isso aí é o que se fala no Bhagavatam, para quem tem interesse, né, em ler
a literatura que é mais elevada do universo, falada diretamente por Krishna na sua encarnação de Vyasadeva, né? Sua encarnação literária. Krishna diz que há assim, diferentes processos para eras diferentes, mas o princípio de cada processo permanece válido em todas as eras. Entende? Não é que o cantar de Hare Krishna seja efetivo nessa era de Kali Yuga e na era de Satyuga, que é a era dourada, assim, não seja. Entendeu? Esse cantar, ele, em todas as eras, ele é efetivo. Todo mundo está cantando esse nome, porém, em Kali Yuga, Krishna potencializou esse processo, porque ele é o mais fácil. Se você simplesmente canta o nome de Deus, entra em contato direto com essa verdade absoluta, e então você realiza o divino no seu coração e atinge o propósito último dessa forma humana de vida, e após o abandono dessa forma corpórea, você volta para o mundo espiritual, conforme diz Krishna no Bhagavad Gita. Assim, é dito na Satyuga que a meditação, né, Satyuga era de ouro, que a meditação era o processo espiritual principal. E os grandes munis, sábios, meditavam assim, durante períodos que se estendiam por mais de 60 mil anos, porque lá, nessa época, as pessoas viviam 100 mil anos. Né? No entanto, nessa era atual, em que vivemos 100 anos, nessa era de Kali Yuga, a perfeição, através, né, do método de meditação, não é possível, porque temos vidas muito curtas. Isso é o que as Escrituras estão falando. Porém, também praticamos a meditação em Krishna, né, aqui nessa Kali Yuga, mas o processo mesmo é cantar o nome. Então, consequentemente, né, nessa era, está se recomendando que sentemos todos juntos e cantemos Hare Krishna. Isso vai criar uma situação altamente poderosa quando os devotos estão cantando junto o Mahamantra, e isso tem efeitos eternos, que é muito fácil todo mundo, né, poder participar e sem ter essas desavenças filosóficas, religiosas, ou, né, institucionais, simplesmente todo mundo amando a Krishna e respeitando a posição das outras pessoas, porque todo mundo está num nível de entendimento do que é, né, assim, Krishna, cada um. Quanto mais você avança no seu nível espiritual, mais você fica nesse aspecto assim, de Krishna por Krishna. Tudo que está assim em volta passa a ter assim um caráter secundário. E se todo mundo estiver fixo em Krishna, vivendo assim totalmente em Krishna, então é possível uma situação de fraternidade harmônica, sem essas considerações mentais, éticas, né, comportamentais, tradicionais. Tudo isso é transcendido quando estamos assim diretamente com a nossa consciência plena, né, nesse entendimento, nesse amor por Krishna, de modo que para cantar esse nome de Hare Krishna não há necessidade assim de educação, de altos, né, ensinamentos. Simplesmente cante e seja feliz. Não tem que ter nenhuma qualidade prévia que o cara tem que ser de tal maneira, né, ou de outro jeito assim. O Sr. Chaitanya diz que não há regras rígidas. Qualquer um pode cantar o Mahamantra, né? Outros mantras se exigem certas
qualificações para cantá-los, mas o Mahamantra não. O Mahamantra é misericórdia de Krishna, independentemente de como cada pessoa seja, vai surtir esse efeito de autorrealização, porque esse Mahamantra é a misericórdia de Krishna. Temos que entender isso profundamente. O Senhor Chaitanya, ele simplesmente pede que divulguemos esse entendimento para as pessoas, né? Então, nesse mundo, as pessoas, elas assim, são muito assim, indolentes e desventuradas, porque elas não conseguem entender esse simples fato. Estão contaminadas assim, da má associação, que as pessoas só estão interessadas em valores materiais. E quando você se associa com pessoas que não estão interessadas em sair desse mundo material, dessa condição doente de existência, você acaba sendo sugestionado e sua mente começa a adquirir esses valores materiais. E aí você cai num abismo, né? Você se perde. Você deixa Deus de lado e está escolhendo viver na sua luxúria, no seu prazer pessoal, que na verdade é miséria, né? Tudo é miséria quando não temos Krishna como o centro da nossa existência. Então, Chaitanya Mahaprabhu introduziu esse cantar de Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, como assim, um esplêndido meio de propaganda para espalhar o amor a Deus. Krishna é assim. Ele diz simplesmente: cante e eu estarei presente e vou me revelar. Porém, temos que cantar. Não assim, ficar assim também, se encaramos o santo nome de Deus como uma regra, algo mecânico, que temos que cantar, mas temos que cantar tantas e tantas vezes, assim, nesse sentimento assim, de obrigação espiritual. Não é assim, temos que cantar com devoção, com amor, recitar o santo nome de Deus o dia inteiro, sem pensar assim em regras. Entende? O santo Deus não pode ser vivido como um processo mecânico de repetição das palavras, mas você tem que absorver no seu coração esse sentimento de que quando eu estou cantando, eu estou com Deus. Entende? Essa devoção é que vai fazer que seu serviço seja puro. E aí você vai criar condições internas para que Krishna se revele. Porque como que Krishna pode, né, se revelar para você se você não está assim, conscientemente em pureza com Krishna? A culpa nunca é de Deus, mas é porque nós não abrimos o nosso coração, de fato, para que Krishna se revele. Porque na época da batalha de Kurukshetra, né, Krishna estava presente, assim, pessoalmente, nesse mundo material, mas só os seus devotos, né, seus amigos, que podiam assim, entendê-lo, porque eles podiam ver Deus com o coração de pureza. É isso que Krishna está nos solicitando, assim, através de Chaitanya Mahaprabhu, né, Nityananda Prabhu, Adwaita, né, Srivasa. Sim, por favor, cante meu nome com esse espírito de devoção, né? Mesmo que você cante assim determinado número de voltas, porque você fez uma promessa ao mestre espiritual, mesmo assim cante, mas não porque você tem que cantar um número de vezes, porém cante o tempo todo em completa consciência de Krishna, né?
Então não devemos pensar que esse processo seja recomendado apenas para Kali Yuga. Na verdade, esse processo ele é eterno. Ele está no mundo espiritual e em todas as eras. Para quem tem conhecimento, recebe esse nome, né? Então, sempre houve muitos devotos que cantaram e alcançaram a perfeição em todas as eras. Srila Prabhupada nos explica isso, né? Todas as eras. Essa é a beleza do movimento da consciência de Krishna, que ele não é simplesmente para uma parte da população, ou para um determinado planeta, ou determinado universo, ou para uma era, ou para um país, né? Assim, para uma classe de pessoas. Devemos assim, entender isso assim como, né, ingratidão, né? Esse ato de misericórdia que Krishna veio nos trazer, que qualquer homem, em qualquer posição, em qualquer país, qualquer era, assim, pode cantar Hare Krishna, porque Krishna é o Senhor Supremo de todas as pessoas, de todas as posições sociais, de todos os países, assim, de todas as eras, de todos os planetas, de todos os universos, de todas as existências. Assim, tudo é Krishna, Krishna é o centro e ele manifesta o santo nome, e esse santo nome é o que precisamos repetir nessa era de Kali Yuga e sermos felizes e espalharmos esse processo e fazermos as pessoas entenderem que Deus, como a autoridade suprema, se auto-revelou, né, como Krishna, né? Fazer as pessoas entenderem que o significado de religião é se reconectar com Deus no coração, nessa sensibilidade de entendimento de que tudo o que é relacionado a Krishna é absoluto e que o resultado virá naturalmente. Assim como nós nos contaminamos durante tantas vidas, vivendo nesse esquecimento de Krishna, de Deus, né? Esse esquecimento espiritual, e assim estamos vivendo profundamente infelizes. Da mesma maneira, podemos reverter esse processo rapidamente, aplicando a nossa energia em cantar o nome de Deus, assim, Sri Krishna Sankirtana, né? Nos unirmos ou nos associarmos com pessoas que têm essa intenção pura de coração, de voltar para Deus, e dessa forma vamos nos purificar e vamos nos restabelecer em nossa posição original e praticar o Dharma da alma. O Dharma da alma, né, que é o serviço amoroso à Suprema Personalidade de Deus, que habita agora mesmo, nesse exato momento, dentro do nosso coração. E Krishna é a fonte assim, de toda felicidade, de toda opulência, né? Seja material, espiritual, qualquer coisa. Então, Krishna está pronto para nos oferecer todas as bênçãos a partir do momento em que nós, né, darmos os nossos passos em direção a Ele. Quando nós usarmos o nosso livre arbítrio para agir nessa interdependência com Deus, e não assim tentar viver uma vida separada, né? Tentar ser independente assim, nesse mundo aqui, que isso tudo é muita maia, muita ilusão. E quando eu vejo assim, as pessoas não assim, dando nenhuma atenção à vida espiritual, ou também assim, não querendo ouvir o que está sendo dito, não querendo receber essa bênção suprema que é o Mahamantra Hare Krishna, isso entristece, né? O próprio Deus, quando vem assim, manifesta diretamente a sua potência, e a maioria das pessoas não estão interessadas, porém querem viver essa vida, né, que estão sempre assim, reclamando.
vida de corpo material completamente inconsciente, né? Modo da ignorância e da paixão. Então, peço para todos vocês, assim, com muito carinho, que se absorvam nesse cantar do santo nome de Deus, o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Repitam várias vezes com devoção, com sabedoria, leiam o Bhagavad Gita, e dessa forma tudo vai se ajustar dentro de vocês. No começo, é lógico, vocês não vão ter um êxtase assim, ananda, né? Porque estamos muito contaminados, mas com o tempo de prática você vai ter a realização de tudo isso que, né, estou falando aqui, que Srila Prabhupada falou, que todos os devotos que são realizados em Krishna falaram, e que todos nós simplesmente possamos caminhar nesse mundo, nesse estado feliz de consciência e viver, né, esse tempo que nos resta aqui nesse fenômeno, né, de manifestação chamado forma humana, né, para sair daqui de cabeça erguida, com o propósito cumprido, e encontrar Krishna diretamente, face a face, lá em Vrindavana, no mundo espiritual, conforme ele nos promete no Bhagavad Gita, que quem realmente segue o processo e o realiza não volta mais para esse mundo material, que é um sonho, né? Sonho da projeção da nossa mente, que não faz mais sentido para quem entendeu Krishna como o centro da existência, a fonte suprema de tudo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna, todas as glórias são a Sri Sri Gaura Nitai, todas as glórias são a sua divina graça ser Bhakti Vedanta Swami Prabhupada, todas as glórias são aos devotos reunidos. Haribol!